Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa terça-feira falando sobre NFL e trazendo aqui o resumo da semana 13. Vamos aqui comentar sobre o que de melhor e de pior tivemos aí nessa última semana da NFL. Eu não vou comentar sobre os jogos do Thanksgiving, porque eu já fiz vídeo específico sobre os jogos do Dia de Ação de Graças. Então, para não soar repetitivo, vou deixar esses jogos de fora do vídeo de hoje. Se quiser saber a minha opinião sobre a rodada do Thanksgiving, só dá uma olhadinha no vídeo que saiu na sexta-feira. Então aqui eu não vou falar sobre esses jogos, o que é muito bom, porque eu não quero reviver, o que aconteceu, lá em Dallas. Não quero reviver, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos falar sobre os jogos que aconteceram na sexta, no domingo e ontem no Monday Night, tá? Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. E vamos lá, começando com a vitória do Bearzão para cima do Philadelphia Eagles, acho que dá para dizer que é surpresa, né? Apesar do Bears estar jogando muito bem, sendo aí uma das grandes forças da NFC, cara, era o Philadelphia Eagles, né? Atual campeão e os caralho. Então, era esperado uma vitória de Filadélfia, mas não. Chicago foi lá, venceu 24-15, um jogo onde a fisicalidade de Chicago fez muita diferença, né, cara? A linha ofensiva de Chicago conseguiu fazer um trabalho absurdo contra a linha defensiva de Filadélfia, que é uma das melhores, se não a melhor da NFL. A linha ofensiva do Bears dominou a linha de scrimmage, conseguiu não só conter os defensores de Filadélfia, mas também abrir muito espaço para o jogo terrestre. O jogo terrestre de Chicago fez muita diferença. A duplinha DeAndre Swift e Kyle Monangai correram para mais de 100 jardas cada um. Os dois tiveram números incríveis. E aí, vencendo essa batalha nas trincheiras e vencendo também a batalha do jogo terrestre, Chicago conseguiu esse resultado excelente que coloca o time, na linha de frente na briga pela NFC, cara. Se alguém tinha alguma dúvida de que Chicago era uma força na NFC, cara, a vitória contra a Filadélfia tira qualquer tipo de dúvida. É um time muito bem treinado, é um ataque muito bem chamado, muito bem coordenado por Ben Johnson, muito bem arquitetado pelo Ben Johnson. Um ataque que não se resume a Caleb Williams, não se resume a Caleb, é um ataque que tem ali um jogo terrestre forte, boa linha ofensiva, com nomes muito bons como o Joe Tooney, como o Drew Dalman, como o Jonah Jackson, como o Darnell Wright, como o Ozzy Trapilho. É uma ótima linha ofensiva. Então, cara, é um time que tem que ser muito respeitado mesmo. Sobre Filadélfia, os mesmos problemas, cara? Um ataque muito modorrento, um ataque que não flui. Novamente, a gente teve um Saquon Barkley sendo extremamente subutilizado, menos de 90 jardas de novo, pelo quarto jogo seguido, Um time que só teve 4 conversões de terceira descida no jogo inteiro, em 12 tentativas. Um time que teve ali 4 punts seguidos no jogo. Então, velho, é um ataque muito problemático. O Kevin Patulho, que é o coordenador ofensivo, não vem fazendo um bom trabalho, e não é de hoje. E a defesa não conseguiu trabalhar bem. E aí, em jogos onde a defesa não vai bem e depende do ataque, dificilmente Filadélfia vence, porque é um ataque muito mal chamado, muito mal desenhado, que não extrai o melhor do seu melhor jogador, que é o Saquon Barkley. Então, cara, derrota horrível para Filadélfia, não pelo resultado em si, não só pelo resultado em si, mas pela forma como foi. Pela forma como o time foi dominado nas trincheiras e pela forma como o ataque não conseguiu criar nada. Aí a gente teve Arizona sendo derrotado por Tampa Bay, 20-17 foi o placar. Tampa Bay conseguindo se manter ali, na parte no topo da NFC Sul. Apesar de que agora a diferença tá menor, Tá bem menor por conta da vitória de Carolina contra Los Angeles. Uma das grandes zebras, da semana. Mas Tampa Bay foi lá, fez o que tinha que fazer, mesmo com o Baker longe do 100%, conseguiu vencer. Bucky Irving voltou, Um retorno importante aí pro jogo terrestre, voltando depois de perder
7 jogos por conta de lesões no ombro e no pé. Uma volta importante. Conseguiu 81 jardas de scrimmage, marcou um touchdown, 19 toques na bola. Foi um bom retorno do Buck Irving. Muito bom ver jogadores voltando de lesão em Tampa Bay, né? Porque normalmente o cara só sai lá em Tampa Bay. É bom ver alguém voltando. E sobre a Arizona, cara, uma decepção completa a Arizona, né, cara? Mais um jogo ruim. Assim, não foi de todo ruim, vai. A Arizona teve chance de vencer, né? Se não é aquela interceptação do Jacob Brissett, podia ser que a Arizona conseguisse a vitória, mas é um time... Ah, cara, é um time que parece que não tem muito pra onde ir, né, velho? É um Jonathan Gannon que faz um trabalho medíocre pra caralho, é um Drew Petzing, que é um péssimo coordenador ofensivo, dificilmente ele deve voltar pra próxima temporada, né, pô, assim, as jogadas que ele chamou ali pras quartas descidas, cara, ridículo, né, velho, assim, as jogadas mais manjadas do mundo, uma coisa bizarra. Então, enfim, é um time muito problemático e, sinceramente, eu vejo muito futuro pra esse núcleo aí com o Gannon, o Kyler Murray, vamos ver o que vai ser de Arizona no futuro, mas... Pra mim é zero promissor. Zero promissor. Aí a gente teve uma das grandes zebras da rodada, talvez até a grande zebra, que foi o Panthers vencendo o Los Angeles Rams. Né? O poderoso Los Angeles Rams, com o candidataço MVP Matt Stafford, não foi páreo, né, para o Carolina Panthers de Dave Canales. Né? O Panthers venceu o Los Angeles por 31-28. Né, um excelente jogo aí do jogo terrestre, né, uma bela atuação do jogo terrestre ali, com, né, o Chuba Hubbard e o Rico Dowdle liderando ali o time, né, o Hubbard correndo para 83 jardas, melhor marca dele na temporada, né, indo muito bem. Bryce Young fez um jogo bem eficiente, né, 3 touchdowns, 206 jardas lançadas, foi um jogo muito bom mesmo. E aí, com o Bryce Young bem, com o jogo terrestre funcionando e com a defesa fazendo um ótimo trabalho, né, mesmo sem o J.C. Horn, que ficou fora porque tá no protocolo de concussão, defesa de Carolina, cara, fez um trabalho excepcional. Tipo, o Trevor Morin fez um jogo excelente, Sim, não, desculpa, o Trevor Morin ele não jogou, né, por conta de suspensão, mas a defesa fez um jogo excelente, apesar da ausência dele e do J.C. Horn. Né, o Panthers conseguiu forçar 3 turnovers, né? Teve ali o Mike Jackson e Nick Scott conseguindo interceptações, Derrick Brown forçando um fumble ali na última campanha do Rams, que definiu ali o jogo. Então, cara, foi uma atuação muito sólida do Panthers em todas as áreas, na defesa, no ataque, foi um jogo realmente muito bom. Muito bom mesmo. Pelo lado do Rams, dia complicado para Matt Stafford, né? Eu acho que dá para dizer que foi o pior jogo dele na temporada. O Matt Stafford, ele entrou na semana 13 com só 2 interceptações e só 2 fumbles perdidos. Nesse jogo, ele basicamente igualou esses mesmos números, né? Foi um jogo muito errático por parte do Matt Stafford, lançando 2 interceptações no primeiro quarto. Também cometeu alguns outros erros ali durante o jogo. No último quarto mesmo, ele, né, tomou aquela falta por atraso, né, que fez uma 3ª para 5 virar uma 3ª para 10. E aí foi nessa jogada que teve o fumble forçado pelo Brown, que decidiu o jogo. Então foi um jogo muito ruim do Matt Stafford. Só que não tem motivo também para desespero. O Rams segue sendo um dos melhores times da conferência. Ainda é o melhor time da NFC, na minha opinião, mesmo com a derrota. Mas, né, fica o alerta aí, né? E mostra que Matt Stafford ainda é humano, né? Stafford, ele não tava parecendo humano, porque ele não tava errando. Nesse jogo, ficou claro que ele ainda é humano e ele comete erros. E foi um jogo realmente dos mais erráticos do Stafford na temporada. Houston Texans e Indianapolis Colts. O Texans chegou, viu, gente? O Texans chegou, venceram o Indianapolis por 20-16. Né? A defesa de Houston de novo mostrando o porquê, que é uma das melhores da NFL. Trabalho absurdo da defesa. Conseguiu limitar o Colts a menos de 20 pontos, coisa que ainda não havia acontecido nessa temporada. Daniel Jones e o resto do ataque do Colts não conseguiram nem 300, não conseguiram mais de 300 jardas.
né? Outra coisa que aconteceu pouquíssimas vezes na temporada. Foram só 3 conversões de terceira descida cedidas por Houston em 10 tentadas. E em todas as tentativas de quarta descida, Houston conseguiu parar. Então foi um trabalho absurdo da defesa, que é maravilhosa. E o ataque fez um jogo ok, né? O CJ Stroud voltou depois de ficar fora por 3 semanas por conta da concussão. Davis Mills fez um trabalho muito bom nessas semanas, né? Mantendo o ataque produzindo. Mas, cara, o CJ Stroud é diferente. Mesmo o CJ Stroud não jogando no mesmo nível que jogou no seu ano de calouro, ele ainda é um quarterback muito melhor do que o Davis Mills, com um teto de produção muito maior. Fez um jogo bom, né? Apesar de ter lançado uma interceptação bem feia, ele teve um jogo muito seguro, 278 jardas passadas. Então, assim, excelente desempenho no geral de Houston, vitóriazaça. Houston que vai agora pegar Kansas City, num jogo onde, na minha opinião, Houston é favorito pela defesa e pelo fato de Kansas City ir para esse jogo com 3 desfalques na linha ofensiva. A defesa de Houston tem tudo para trucidar o coitado do Mahomes. Vai ser um jogo duro pro Mahomes. Então, cara, grande fase. Houston vivendo grande fase. 4 vitórias seguidas. Pode conquistar sua 5ª. Que fase vive Houston, né? Houston aí chegando forte para vencer a divisão, cara. Essa é a verdade. Houston tem muita chance de vencer a divisão. Muita chance. Sobre Indianápolis, cara, jogo duríssimo, né, cara? Sofreu demais com a defesa de Houston, o ataque não funcionou. E pra piorar, teve, né, Sauce Gardner sofrendo uma lesão, né, sofrendo uma distensão na panturrilha. Preocupa pro decorrer da temporada. Ele que foi a grande aposta, né, do Chris Bullard na trade deadline. Abriu mão de muita coisa por ele, pra ter ele saudável nesse playoff, e o cara machuca. Tomara que não seja nada tão grave, tomara que ele não fique fora por muito tempo, mas, sem dúvida, teve muito torcedor de Indianápolis questionando a troca agora por conta dessa lesão, né? Não que já não questionasse antes, porque o preço realmente foi muito alto, mas agora, com ele machucado, os questionamentos aumentam. Então, realmente foi um domingo muito complicado aí pro torcedor de Indianápolis. São Francisco 49ers e Cleveland Browns, né? Mais uma vitória do Niners, 26-8. Niners de novo aí mostrando uma resiliência absurda, né? Conseguindo, né, achar maneiras de vencer mesmo com todas as questões aí de lesão. Fez um jogo ali, né, bom, explorando os erros de Cleveland, que não foram poucos, né? Cleveland fez um jogo extremamente errático. Niners foi lá, aproveitou, chegou a sua 9ª vitória na temporada, né? 9-4 de campanha, fazendo aí né, uma campanha de superação, né? O time vai ter uma reta final de temporada muito difícil, pegando o Colts em Indianápolis, pegando o Bears, pegando o Seattle. Vamos ver como é que o Niners se vira. Pelo menos depois da bye week vai ter um jogo fácil contra a Tennessee, né? O Niners deve estender a sua campanha, mas depois vai ser duro. Esses próximos jogos vão ser bem duros. Vamos ver como é que o Niners lida. Um destaque positivo, né, individual, foi o Ed, né, o nosso querido Clelin Ferrell. Fez um jogo bom. Né, o veterano aí fez um jogo bem bom assim, né, conseguindo ali 2 sacks, liderando o time em tackles, foram 9 tackles para ele, destaque muito positivo para o veterano. Pelo lado do Browns, assim, um jogo muito errático do time, muitos erros ali de special teams, perdendo posse de bola, foi um jogo muito ruim de Cleveland. O destaque vai de novo para Myles Garrett, que está caminhando aí para ter uma temporada histórica. Ele conseguiu mais um sack, chega a 19 na temporada. Ele vai ter 5 jogos para conseguir mais 4 sacks, o que faria com que ele quebrasse o recorde de sacks em uma só temporada. O recorde é de 22,5 sacks. Quem tem esse recorde é o Michael Strahan e o TJ Watt. E o Myles Garrett tem tudo para quebrar esse recorde. E é uma pena, cara, é uma pena o Myles Garrett estar tendo esse ano tão absurdo, só que é um ano que tá sendo meio que encoberto por toda essa camada de merda que é o Cleveland Browns, com todo respeito. Mas o Cleveland Browns é um time horrível, né? E é foda ver um dos melhores defensores da história ter uma temporada defensiva histórica que muita gente não tá nem dando muita bola porque ele tá no Browns. Que não ganha de ninguém, que joga um futebol horrível. Foda, né? É foda. Assim, eu não vou falar que eu fico com dó do Myles Garrett porque ele ganha uma bala, né?
Então não vou ficar com dó do cara. Mas é foda, né, cara? Pô, se ele tivesse jogando num time melhorzinho, com certeza a temporada dele estaria sendo muito mais enaltecida e muito mais observada, né? Escolhas, né? Escolhas. Jaguars e Titans. Mais uma vitória do Jaguars. Jaguars aí se tornando o novo rei da divisão, assumindo a liderança da AFC Sul. Vitória por 25-3 contra o triste Tennessee Titans. Né, o Jaguars aí conquistando mais um ótimo resultado sob o comando do Liam Cohen. Inclusive, vai ter um duelo muito bom agora, né, cara? Jaguars e Colts. Os dois times que estão empatados na liderança da divisão. O Jaguars tá na frente pelo critério de desempate, mas agora eles vão se enfrentar, cara. Então vai ser muito bacana esse jogo. Jaguars em alta, né, com o Jacoby Myers a cada jogo, né, criando uma conexão melhor com o Trevor Lawrence. Fez mais um jogo muito bom. Ele que lidera o Jaguars em jardas recebidas em 2 dos últimos 3 jogos, se encaixando super bem aí no sistema. Ele que chegou para ser esse alvo principal do Trevor Lawrence, ainda mais depois da lesão do Travis Hunter, que tá fora da temporada. Então, muito importante ter o Jacob Myers bem, né? Conseguiu ali logo de cara uma baita recepção de 50 jardas que virou touchdown e aí meio que abriu as portas para a vitória de Jacksonville. Então, excelente para Jacksonville e Tennessee, cara. Só tá esperando a temporada terminar, um ano desastroso, nada deu certo por lá. Vamos ver, né? Tô curioso para ver o que Tennessee vai fazer no draft, né? Se eles vão de quarterback, se eles vão apostar no segundo ano do Cam Ward. Eu apostaria no segundo ano no Cam Ward, tá? Eu acho que ele foi muito sabotado, cara. É uma linha ofensiva horrorosa, um trabalho horroroso da comissão também, no geral. Quero ver o Cam Ward num time mais arrumadinho, com uma linha ofensiva um pouquinho melhor, com pelo menos um alvo melhorzinho no ataque. Aí se ele tiver mais um ano horrível, aí beleza, aí pensa em outro quarterback. Mas eu daria pelo menos mais um aninho lá ele pro menino Cam Ward. Vamos ver. New York Jets e Atlanta Falcons. Olha o Jetão, hein? Jetão conquistando mais uma vitória, 27-24 foi o placar. O Jets aí, depois de perder os primeiros 7 jogos, tá conseguindo, né, acumular algumas boas vitórias. Venceu Cincinnati, venceu Cleveland, venceu agora Atlanta. Cara, interessante, viu? Interessante o Jets aí nos últimos jogos. Tô gostando do Adonai Mitchell. Ele fez um jogo bem bom, né? Teve que assumir o papel de recebedor 1 por conta da ausência do Garrett Wilson. E fez um trabalho muito bom. Cara, interessante ver o Jets, time lutando, conquistando vitórias, dando aí um mínimo de alegria pro torcedor, né? Vencendo 3 dos últimos 5. Vou te falar, cara, eu acho que o Aaron Glenn vai garantir mais um aninho aí no time, viu? Muitos já estavam dando a demissão dele como certa. Sei lá, bicho. Sei lá, acho que o Jets vai dar mais um voto de confiança pro Aaron Glenn aí, viu? Esses últimos jogos estão dando para ele uma espécie de sobrevida, pelo menos ao meu ver. E sobre a Atlanta, um desastre completo, né? Mais uma temporada que caminha para ser de campanha negativa, é um time totalmente disfuncional, né? Muita coisa vai ter que mudar, cara. Muita coisa vai ter que mudar. Michael Penix não é quarterback para ser o quarterback, né, para ser o franchise quarterback do time. O time precisa de um quarterback melhor, mais confiável. Né? O Raheem Morris obviamente vai ser demitido, não tem a mínima condição dele se manter no cargo. Muita coisa, cara. E em meio a tudo isso, você tem o Bijan Robinson tendo números incríveis, atuações maravilhosas contra o Jets. 193 jardas, um touchdown em 28 jogadas, jogou pra caralho. Mas assim como o Myles Garrett é completamente eclipsado pela merda que é o Browns, o mesmo acontece com o Bijan Robinson. É lamentável o que acontece lá em Atlanta e o Bijan Robinson meio que paga o preço por estar nessa zona, né? New Orleans Saints e Miami Dolphins, né? Dolphão aí ganhando mais uma. 21-17. Mike McDaniel é outro, né? Assim como Aaron Glenn, que todo mundo já dava como certa demissão. Eu, inclusive, dava já como certa demissão há muito tempo. Só que por conta dos últimos resultados, eu acho que o Mike McDaniel vai se garantir no cargo, viu? Eu acho que Miami vai dar mais uma chance pra ele. O time tá vencendo jogos, tá jogando de forma minimamente digna, né? Então, se pá, o McDaniel vai garantir mais um aninho de trabalho aí, viu? Se bobear. Nesse jogo, o destaque foi o Devon Achane. Fez um jogo muito bom. 22 tentativas, 134 jardas e um touchdown. Fazendo um trabalho bom aí contra a defesa de New Orleans. Pelo lado do Saints, o destaque vai para Tyler Shaug. O quarterback fez aí mais um jogo bom, né? 26 passes completos.
239 jardas, 2 touchdowns, tendo atuações bem decentes, o que deve fazer a diretoria de New Orleans se questionar se vale a pena pegar um quarterback ou se vale a pena apostar no Tyler Shaw e endereçar outras necessidades. O que não falta em New Orleans são necessidades a serem endereçadas, né? Então, vamos ver o que New Orleans vai fazer no draft. E esses últimos jogos vão ser só para diretoria e para comissão ver melhor o Tyler Shaw, que vem apresentando coisas boas, né? Acho que em relação ao Spencer Rattler não tem nem comparação. O Tyler Shaw mostra muito mais do que o Spencer Rattler. Então vamos ver. Curioso para ver o que New Orleans vai fazer no draft, viu? Bem curioso. Vamos lá, os últimos jogos aqui, né? A gente teve Seattle passando o carro em Minnesota, 26-0. Grande atuação defensiva de Seattle, que, né, não teve nenhuma dificuldade para vencer Minnesota, que tava com, né, um quarterback que, pelo amor de Deus, né, cara? Se é ruim com o DJ McCarthy, com o nosso querido Brosmer, né? Pelo amor de Deus, né? Tem nem o que falar. Não tem a mínima condição desse cara ser titular. Assim como o DJ McCarthy também não tem muitas condições. A verdade é que Minnesota, cara, se fudeu muito em não ter ficado com o Sam Darnold, né? Essa é a verdade. O grande erro de Minnesota foi não ter pagado o Sam Darnold. Ah, mas se não se paga ele, não ia dar pra testar o DJ McCarthy, que tinha um teto maior. Beleza, cara, mas entre não explorar o teto do DJ McCarthy e manter o Sam Darnold e deixar o time competitivo enquanto o McCarthy se desenvolveria ali nos treinos, melhor a segunda opção, né? É muito nítido que Minnesota errou. O Sam Darnold tá fazendo mais uma temporada incrível, mais um ano maravilhoso, comandando o Seattle, que é um dos melhores times da temporada. E nesse jogo, Minnesota pôde ver de perto a sua ex e sentir falta da sua ex, né? Nada pior do que você ver sua ex e você perceber que errou em não ter ficado com ela, né? É o que Minnesota tá passando com o carismático Sam Darnold. Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers. Billzão aí vencendo, 26-7. Né? Grande atuação do jogo terrestre de Buffalo. Né? Ray Davis, Ty Johnson, Josh Allen, James Cook. Todo mundo ali indo bem. Josh Allen, que inclusive fez história nesse jogo, né? Se tornou o quarterback com mais touchdowns terrestres na história, superando o Cam Newton com 76 touchdowns, né, marca importante para o Josh Allen. A defesa fazendo um bom trabalho, o jogo terrestre aparecendo, foi um jogo bom de Buffalo contra um Steelers que teve o Aaron Rodgers jogando no sacrifício e que não deu muito certo. Né? É isso, bela vitória de Buffalo e mais uma derrota de Pittsburgh com mais uma atuação fraca da defesa e mais uma atuação fraca do ataque que carece e muito de mais opções, né? Pittsburgh deveria ter buscado mais um wide receiver na trade deadline. Não buscou e está pagando preço por isso. Rams, Chargers e Raiders. Vitória do Chargers, 31-14. Aqui não tem muito o que falar. Vitória esperada já de Los Angeles, até porque o Raiders é uma porcaria, com todo respeito. É uma linha ofensiva que é a pior linha ofensiva da NFL. Pete Carroll, não faz sentido o Pete Carroll ser o técnico desse time. Tá tudo errado em Las Vegas. Tudo errado em Las Vegas. Chargers foi lá, venceu, fez um trabalho ali decente, os running backs aparecendo, né? Kemal Vidal, Jared Patterson, acho que é isso. Vitória protocolar, vitória esperada, tem muito o que falar. Broncos e Commanders, aqui foi jogão, hein? Aqui foi jogão. Broncos novamente vencendo um clutch time. Né, o Broncos que tem uma campanha 8-2 nessa temporada em jogos decididos por uma posse, né? E nesse jogo foi de novo vencendo o Commanders na prorrogação por 27-26, com, né, o Nick Bonito conseguindo mais uma jogada decisiva, né, mais uma jogada clutch, né, um desvio de passe que definiu a vitória de Denver. Ele que, né, vai ter mais uma temporada de 10 sacks. Né? Nick Bonito é um dos grandes destaques dessa temporada, viu? Um jogador que ninguém fala muito, que não tem tanto hype como outros jogadores da posição, mas nessa temporada, cara, ele tá fazendo um trabalho excepcional. Nesse jogo foi decisivo de novo, né? Enfim. O Broncos, cara, o Broncos é muito de verdade, bicho. Esse time é muito de verdade. É um time com culhão, com uma puta defesa, com um quarterback que tá segurando a bronca. Não é um quarterback maravilhoso, não é um quarterback genial, mas é um quarterback que faz o trabalho dele, mano. E aí, bicho, você tendo um quarterback competente, um bom head coach e uma defesa de elite, você tem muita chance de competir e de chegar longe. Denver tem tudo isso, né? Grande vitória de Denver.
Commanders fez um bom jogo, fez um ótimo jogo, a defesa foi bem ali, o Dan Quinn chamando bem a defesa, mas no fim, né, Nick Bonito conseguiu ali. Mariota fez até um bom jogo, cara. Fez um bom jogo, Mariota, só que teve aquela interceptação ali no, né, ali no segundo quarto e tal, interceptação meio besta, acabou fazendo muita diferença no final. Então, é isso. Denvão aí na briga forte pelo Super Bowl. E a temporada do Commander já acabou, né? A verdade é essa. E aí, encerrando, a gente teve o Monday Night entre Patriots e Giants. New England sem muitas dificuldades, né? Venceu o Giants, que não tá brigando por mais nada na temporada, 33-15. Mais uma ótima atuação de Drake May, 282 jardas, 2 touchdowns, atuação protocolar. Numa semana onde o seu principal concorrente ao MVP não foi bem, né, que é o Matt Stafford, né, o Drake May com certeza ganhou alguns votinhos aí com essa semana. E pelo lado do Giants não tem muito o que falar, né, a temporada do Giants já acabou, esses últimos jogos servem só pro Jackson Dart mostrar mais coisas, inclusive o Jackson Dart tomou-lhe um tackle nesse jogo, foi brincadeira, hein. Eu vi muito torcedor do Giants criticando, falando que foi um tackle ilegal. Bicho, foi totalmente legal, ele tava dentro de campo, erro foi dele de não ter se protegido, e esse é o grande problema do Jackson Dart, né, já falei aqui algumas vezes, ele precisa se proteger melhor, cara, ele se expõe muito ao risco, tá ligado? Enfim, não tem muito o que falar não, gente. Patriots venceu, dominou como tinha que dominar, é o melhor time da AFC no momento, na minha opinião, e Drake May, com certeza, botou 3 dedinhos no prêmio de MVP por conta da atuação dele nessa semana, né? Por conta da atuação dele, mas principalmente pela atuação do Matt Stafford. O contraste acabou sendo bem positivo pro Drake May. Então, é isso, minha gente. Sobre a semana 13 da NFL é isso. Agradeço pela sua audiência nessa terça-feira, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de comentar sua opinião, que é sempre importante, sempre bem-vinda. Grande abraço, fiquem bem, valeu, beijão e tchau.